bem com vocês? Então hoje é dia 9 do mês junho do ano de 2020 e é uma terça-feira e nós moramos na cidade de Sorocaba. Então hoje nós vamos começar a nossa unidade 2 da apostila de português. Então nessa unidade, na unidade 2, nós vamos aprender um pouquinho da importância de nós escrevermos, da leitura e da escrita. Então nós já aprendemos na aula de história o quão importante é nós contarmos as histórias, passarmos as nossas histórias para gerações futuras. Mas sem a escrita isso não era possível. Então a escrita é muito importante. Então, nessa unidade, nós vamos aprender um pouco mais sobre a importância da escrita. E para começarmos, nós vamos aprender a como criar uma história. Então, nós sabemos que para criar uma história, nós precisamos de um começo. Então, o que está acontecendo? Em qual local? Quem? Nós também precisamos de um meio. E esse meio nós precisamos de detalhes e também precisamos descrever. Descrever os personagens, o que ele está fazendo, quais são os detalhes. Será que é de manhã, de tarde, de noite? É no parque? É na quadra? E por último temos o fim. Nós temos que ter um fim para a história. Tem que ter uma finalização. Então pensando nisso, pensando nesses conceitos, abram comigo a página 82 da apostila de vocês. E aí na página 82, ela vem falando sobre dois personagens, né? Duas imagens. Então nós vamos falar primeiro sobre essa imagem. A imagem do menino jogando basquete. Então como nós poderíamos criar uma história para essa imagem? Então nós poderíamos pensar. Quais será que são os nomes desses personagens? Onde será que eles estão? Será que eles estão numa quadra? O que será que esse personagem ele está querendo fazer? Então, ó, a gente já começou a nossa história. Depois nós temos que ter um meio. E isso tem que ter detalhes e descrever os personagens. Então, será que esses personagens que nós podemos dar o nome de João e de José. Será que esses dois personagens eles estão tentando ver se o João ele está pulando mais alto? Ele está tentando medir isso? O que será que eles estão fazendo? E por último, nós temos que ter um final. O que será que vai acontecer? Será que ele vai cair? Ele vai tentar pular muito alto e vai acabar caindo? Então, é assim que nós conseguimos construir uma história. Nós precisamos olhar para os detalhes, criar um começo, um meio, um fim. Nós precisamos dar nome para os personagens, nós precisamos falar sobre o ambiente que eles estão. Também podemos incluir o período, se é de manhã, de tarde, à noite. Então, a gente dá detalhes para a nossa história, certo? E também, quando nós construímos as histórias, nós temos que lembrar do ponto final. Então, toda frase, no final dela, tem um ponto final. E você não pode se esquecer de fazer esse ponto final, certo? Lembrando sempre que a frase, ela precisa começar com letra maiúscula. Então, sempre que você vê uma letra maiúscula, é o começo da frase. E ela tem que terminar com o ponto final. Então, nunca se esqueçam disso, certo? E lembra lá, ontem que a tia Vã falou que nós temos que colocar também parágrafo? Então, se lembrem que sempre que você vai começar uma frase, você tem que deixar um dedinho lá de espaço, que se chama parágrafo. Certo, pessoal? Então, depois que nós vimos esses conceitos, eu quero que vocês respondam esses exercícios. Aqui tá falando para vocês criarem algumas frases. Se lembrem sempre do conceito que a tia Vã falou. Se lembrem do ponto final para poder responder os exercícios, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!